Fala galera, vamos de polêmica, Mili Lacombe e Messi. Mili Lacombe, aquela gigante do futebol, aquela lá que sem ela não existiria futebol, ela é o cara do futebol. O jornalista critica a Messi por reunião com Trump, mais um homem minúsculo. Gente, a gente sabe que o Messi é pequeno, ele é pequenininho, tem 1,60 m ou menos ainda se bobear, é minúsculo, mas quando ela fala sobre isso, ela não tá sendo nanismofóbica, ela tá sendo, chamar um cara pequeno de nanico? É errado, né? Com referência a Maradona, a colunista afirmou que a atitude do argentino pôs em xeque sua idolatria no futebol, mostrou seu real tamanho. Gente, mas calma aí. O time do Messi foi campeão nos Estados Unidos. Todo time campeão é recepcionado pelo presidente, não importa qual time que é, não importa qual presidente que é. Mas para a nossa gigante do futebol, a atitude dele foi de uma pessoa muito baixa, muito pequena. A colunista Mili Lacombe condenou o encontro de Leo Messi com o presidente norte-americano Donald Trump nesta quinta-feira. O atacante do Inter Miami, junto com o resto do elenco, então quer dizer, ele não foi lá abraçar o Trump sozinho, estava com o elenco, participou da cerimônia da Casa Branca em Washington após o título da Major Soccer League. Continuando, em sua coluna publicou no UOL nesta sexta-feira, intitulada Adeus Messi. Messi aposentou? Messi acabou? Messi morreu? Não. Para ela, adeus Messi. Após esse encontro, né? Adeus Messi. A jornalista criticou fortemente o encontro do craque com o chefe do Estado republicano. Messi foi lamber as botas de um líder fascista. Olha isso, gente. Messi, esse gênio com os pés e com a cintura, acaba de mostrar o seu real tamanho. Cara, como esse povo é pequeno, né? Não tô falando do Messi, tô falando da Mili. Como é pequeno demais. Você pegar a carreira de um cara que é um gênio do futebol. Eu não gosto muito do Messi porque ele é argentino, não gosto de argentino. Mas o cara é um gênio do futebol. Você diminuir a carreira dele por um encontro com um cara que você discorda politicamente. Como se isso mudasse alguma coisa no Messi, cara. O caráter do Messi, etc. Não, pra ela acabou. Ele foi lamber as botas de um líder fascista. Mili, sabe quem tava lambendo as botas desse líder fascista um tempo atrás? O Lula. E Mili, o Lula estava junto com o Trump, elogiando o Trump. Eu não via a Mili chamando o Lula de fascista, né? Mas vamos continuar. Lacombe escreveu ainda que a atitude do camisa 10 afeta a sua idolatria no futebol de formas profundas e incontornáveis. E comparou o jogador com o Maradona. O Maradona, cara. Ela comparou Messi com o Maradona. E ela falou assim, ó, ídolo argentino conhecido pelo seu posicionamento político à esquerda. Por quê? Vamos lá. Messi ganhou um título com o time dele. E como é de praxe, toda vez que um time americano ganha um campeonato, eles vão lá, se encontram com o presidente, tiram uma foto com o presidente. Não importa se é Obama, Biden, Trump, não importa quem é. O time vai lá e tira uma foto com ele. Agora, Messi não presta porque Messi fez isso. Mas Maradona é um exemplo. Maradona é um exemplo por quê? Porque ele era do posicionamento político de esquerda. Você vê como que esse povo é idiota? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou São Paulino. E cara, o Raí é o maior ídolo, até maior que o Rogério Ceni. O Raí colocou o São Paulo no lugar que o São Paulo não tava. E o Raí, ele vive falando que o Brasil tava numa ditadura, que o Brasil saiu de um governo fascista. O Raí vive falando tudo isso e mesmo assim, Raí pra mim não perdeu a idolatria dele como jogador. Porque o posicionamento dele pessoal é uma coisa, agora estamos falando do jogador. Agora a Mili não está falando de um posicionamento pessoal do Messi. Ela está falando de um posicionamento como jogador. Como jogador, ele tem a obrigação de estar lá. Não é um posicionamento pessoal. Talvez ele nem gostaria de estar lá. Talvez ele é de esquerda também, você não sabe. Mas não, para esse povo que tem um cérebro desse tamanhozinho, um cérebro minúsculo que não sabe diferenciar. Sabe que cérebro minúsculo? Que não sabe diferenciar o pessoal do profissional e se julgam os guardiões da democracia. Porque numa democracia, vamos lá, democracia, a gente respeita quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem é... A democracia, ela consiste de todos os lados convivendo juntos. Mas não, eles são os guardiões da democracia. Mas desde que você pense igual a mim. Se você não pensar igual a mim, então a democracia não serve para você. Você não é um democrata. Você é um fascista. Sim, você é um fascista. Fascista. Se você não pensa igual a mim, você é um fascista. Tem que ser igual a mim.
Maradona foi um cara sensacional como pessoa. Ele foi sensacional como pessoa. Vamos falar dele daqui a pouco, mas vamos continuar aqui, ó. Messi acabou. Acabou o ídolo, acabou o gênio, acabou o esportista, acabou o homem. Assim como o Cristiano Ronaldo, ele se prepara para a aposentadoria, relevando quem é. Porque o Cristiano Ronaldo tirou foto, sei lá com quem. É apenas mais um homem minúsculo. Quem nasceu para ser Messi jamais será Maradona, graças a Deus. Olha, eu não gosto do Messi porque ele é argentino. Mas você querer dizer que Maradona foi melhor que Messi. E aqui nós não estamos falando de futebol, estamos falando do nível pessoal. Isso que é o pior. Não estamos falando que o Maradona, o Messi dentro do campo. Não, estamos falando do nível pessoal. Maradona, quem nasceu para ser Messi jamais será Maradona. Quem era Maradona? Você lembra? Vamos ver quem era Maradona. Aqui de forma breve e rápida, quem é Maradona? Maradona, escândalos intensos que sobre a vida de Maradona, incluindo vício em cocaína. Você já ouviu falar que o Messi é viciado em alguma droga? Ou o Messi é viciado em álcool, alguma coisa assim? Não, né? Mas vai. O doping, 91 e 94, prisão por posse de drogas, um exemplo de pessoa. Dívidas fiscais na Itália e acusações graves de agressão e exploração em Cuba. Sua trajetória polêmica também envolveu brigas, declarações contundentes e investigações sobre negligência médica após sua morte. Mas vamos lá. Quem nasceu para ser Messi jamais será Maradona. Que bom, Mili. Porque o Messi era um cara casado, um cara família, um cara nunca que se envolveu em escândalo nenhum. Que bom, né? Que quem nasceu para ser Messi jamais será Maradona. Messi é um exemplo como pessoa, dentro e fora de campo. Maradona nunca foi exemplo para ninguém. E se Mili está do lado do Maradona, que é um traste como esse, então nós já sabemos que é o melhor lado para estar, né? A não ser que você prefira estar do lado do traste. A não ser que você prefira estar do lado de um cara que foi preso por tráfico, um cara que usava drogas, um cara que foi até mesmo, em Cuba, ele recebeu acusações graves de agressão e exploração. Isso, esse é o cara que para Mili Lacombe é um gênio. Esse é o cara que para Mili Lacombe é o cara que nós devemos seguir. Sabe por quê? Porque ele pensava igualmente a Mili. Com uma tatuagem do Che Guevara. É bom nem falar sobre o Che Guevara, que você não é capaz de cair o vídeo. Esse é o exemplo para essa galera. Gente, é um absurdo, né? E para você, quem tá certo nessa história? De um lado nós temos o Messi, que só estava cumprindo com os ritos do time dele, do lugar que ele trabalha, do lugar que ele joga futebol. E do outro lado nós temos Mili Lacombe, essa gigante do futebol. Essa mulher que não tem igual. Quem é Marta perto de Mili Lacombe? Quem é Ronaldo Nazário de Lima perto de Mili Lacombe? Quem é Messi? Quem é Cristiano Ronaldo? Mili Lacombe é o cara. Mili Lacombe tá certa. Errados somos nós. E aí, se inscreva, comenta, compartilha no meu canal, me ajuda a crescer, me ajuda essa mensagem chegar mais longe. Tamo junto, galera. Até a próxima.